Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos uma mocinha especial que é neta de europeu, bisneta de índia da tribo dos Tupinambás e que, com muito talento e ousadia, eternizou seu nome no mundo das artes plásticas. Yara Tupinambá. Querida, é um prazer tê-la aqui conosco no Retratos. Eu também, antes de tudo, meu agradecimento a todos que estão nos ouvindo e vamos conversar. Vamos, e temos muita coisa para falar, né, Yara? Você vê que mistura que eu dei, né? Mistura de europeu com índio. Somos bem brasileiros, né? Essa mistura é bem brasileira, né? É. E que nos diferencia e que eu acho que é uma das grandes questões do povo brasileiro é justamente essa miscigenação que nos faz um povo muito criativo também, muito, né? E eu até vou te falar, também generoso, porque diante do mundo que nós estamos vendo, essas coisas horrorosas todas, é verdade. Eu acho que aqui nós ainda, com todas as dificuldades e com todos os crimes que ainda tem, mas ainda a sensação que eu tenho, Wagner, é de que ainda somos um país que optou pela paz. Sem dúvida nenhuma. Querida, você é um dos maiores expoentes das artes plásticas aqui em Minas Gerais, com mais de 60 anos de carreira, uma produtividade enorme, não é? Com exposições em Minas, no Brasil, em vários outros países, né? Levando a arte brasileira e mineira para o exterior, recebendo prêmios os mais diversos também, reconhecimento da crítica e do público. Enfim, é uma artista que nos honra muito, não é? E eu queria, então, a partir dessa sua trajetória, olhando esses 60 anos de estrada, como que você avalia a sua obra e como que você percebe o seu estilo, que a distingue nesse universo das artes plásticas? Olha, Wagner, a primeira coisa, a gente quando começa, eu comecei muito nova, e então a gente não tem uma consciência. Também é um período de muito aprendizado. Eu fui aluna do Guinhar 6 anos. E nesse período, o que é que eu aprendi? Eu aprendi a ver, especialmente a natureza, porque ele gostava muito de sair ali pelo parque, a gente fazia árvores, fazia vegetação e tudo mais. Depois aprendi a figura humana, porque a gente tinha aula de modelo vivo. A criação, ela é fruto de um esforço muito grande, que eu chamaria de, primeiro, potencialidade. Quer dizer, você tem que ter uma condição, já nascer com ela. Sim, um potencial. inata, né? Depois você tem que ter estudo, muito estudo. Você tem que ter cultura para que você encontre um veio, um caminho, o que nós vamos chamar de conteúdo. Sim. E você tem que ter uma coragem, uma garra enorme para suportar críticas ou decepções, ou nem ser sempre o trabalho reconhecido, e você continuar seu caminho mais pela paixão do que pela razão. Sim. Então, isso é a trajetória de uma artista. Quando eu comecei, eu não tive... Eu queria só uma comunicação grande com o público. Que era o primeiro objetivo. O primeiro objetivo, né? Não, primeiro eu não tinha objetivo nenhum, era aprender. Né? Depois que eu aprendi, então, o que que eu quero? Vou fazer gravura. E por que que eu gostei tanto da gravura? Porque ela é a mais democrática das artes, porque ela permite a reprodução de originais. Sim. Então, você faz um desenho e reproduz 30 ou 40 vezes, conforme a tiragem, que você tem que escrever na margem da gravura. Sim. Número 3 de 50, ou 4 de 50, etc. São os códigos, né, utilizados, o código. né? Então, ali foi minha primeira preocupação, porque eu vi que eu ia atingir mais pessoas. Sim. Não a pintura. A pintura é mais elitista, é mais difícil. Então, eu quis optar pela gravura. E isso, então, é uma carreira longa de preto e branco, porque a gravura ela exige uma disciplina enorme, porque você corta madeira. E se cortou aqui, escapou a mão, acabou. E cortou fora do lugar, perde. A peça está perdida. A peça está perdida. Verdade. Então, você tem que ter uma disciplina enorme e um controle de mão enorme. Uma concentração muito grande também, isso me permitiu até hoje ter um traço firmíssimo, porque eu tive que treinar o tempo todo esse traço para não passar do limite ou chegar naquela coisa. Bom, depois eu fui ficando
mais velho, um pouco, né? Ou menos jovem. Mais maduro, né? E fui querendo os espaços grandes. E comecei a ter... A primeira chance que eu tive de fazer o espaço maior foi na casa do jornalista. Eu fui chamada para fazer um mural sobre a imprensa. Então, foi meu primeiro trabalho, foram 4 metros ou 5, não sei, mas que para mim era enorme, né? Bom, depois eu fui chamada pelo Banco Mercantil para fazer um mural. Aí já eram 10 metros por 4,5. Nossa, foi aumentando as dimensões. E depois eu fui, aí já aumentando. com essa experiência, o reitor Gerson Bozon me chamou para fazer um mural para a universidade e mandou que eu escolhesse lugar. Eu ambiciosamente falei, eu quero a entrada da universidade, o saguão. Ele falou, tá bom, pode fazer. Quando eu disse, vi tamanho, tomei um susto, sabe? Eu mesmo nem tinha sabido o que eu ia fazer. Bom, mas enfim... Sabia o tamanho do desafio, né? Eram 40 metros por 4, onde eu levei 1 ano estudando em Confidência Mineira, estudando cenas, estudando tudo para, enfim, realizar o mural, que eu ainda acho que é meu grande mural, porque ele foi feito num momento difícil, que foi 69. Eu acabei esse mural no dia que estava instalando a universidade ocupada, o reitor deposto, professor voando para tudo quanto é lado, fugindo, entende? Então, na verdade, eu percebi, depois que foi já do caminho para o fim, eu percebi que mais que da Inconfidência eu falava sobre liberdade humana. Então, essa coisa política, assim, histórica, sempre foi uma coisa que me fascinou. Sim. E foi essa, mais ou menos, o caminho que eu tomei nos murais. Entendi. De fazer história de Minas. Inclusive, por falar em murais, eu vou apimentar um pouco a nossa conversa aqui. Foi não. Você foi protagonista de um dos maiores escândalos das artes plásticas em Minas Gerais, ou talvez no Brasil, não é? Quando foi contratada para fazer um mural, um painel, né, para o altar da Igreja de Santana, lá em Ferros, né, cidade aqui do centro de Minas Gerais, e você resolveu fazer a Árvore da Criação, e colocando ali os 2 personagens principais, Adão e Eva, a Eva seminua e o Adão completamente nu. E essa nudez total do Adão provocou uma polêmica enorme, né? Dividiu opiniões. E essa polêmica foi ganhando corpo, foi de dimensões inusitadas, ganhou a imprensa nacional, a imprensa internacional. Não é? Chegando até o Vaticano. Confederação Nacional dos Bispos. Isso, chegou até o Vaticano, não é? E o Vaticano é que deu a palavra final, né? Aprovou a obra e, aprovando a obra, deu fim ao caso. Eu queria saber de você, você era uma jovem artista na época, né? Eu queria saber essas emoções todas que você vivenciou naquela época, o que que significou para você? Se você, ao pintar aquela obra, você imaginava que ela pudesse ter essa proporção dessa polêmica tão grande, né? Por que você decidiu pintar o Adão nu? E se você sofreu algum tipo de retaliação nesse processo? Olha, é muita pergunta, né? Não, mas também é um caso muito especial. É muito engraçado. Apareceu na escola, eu dava aula já de professora na universidade, apareceu um padre, era o padre José. Queria que eu fizesse alguma coisa para a igreja, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, era minha praia, eu falei, vamos fazer. E pensei o que fazer. Não, se você faz o que você quiser. Falei, bom, então eu sempre ligado à história, eu vou fazer a história da igreja. Então eu comecei com a criação do mundo, primeiro Deus separando águas e terras, depois a criação de Adão, depois o nascimento, a anunciação, depois, não a crucificação, mas Cristo carregando a sua cruz, depois o Pentecostes, e dentro disso tudo, que eram talvez, eu não sei, mas é mais de 15 metros de altura, não, uns 14 metros, tinha um Cristo que ocupava 5 metros e tanto, isso eu sei. O tamanho dele era um Cristo que ocupava 5 metros no centro. Muito imponente. E depois dele saía aqui os santos da igreja. Enfim, era toda a história de igreja. Quando a gente estuda Belas Artes, você trabalha muito com o nu,
para Sim. poder estudar musculatura, isso, aquilo. Exato. Então, o nu para nós não é uma coisa... Natural, né? Uma coisa É natural. natural, né? Não é uma coisa do outro mundo. Bom, então eu comecei a fazer, e o que eu pensei? Qual que teria sido o pecado de Adão? O pecado de Adão foi perceber que ele não pertencia à natureza. Ele era uma outra coisa, fora da natureza. Ele não era um pássaro, um cachorro, um cavalo, entende? Um lobo. Ele era outra coisa. Sim. E ele teve, então, a razão. E ali, naquela hora de angústia, ele não está pensando em nada. Ele está fazendo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Por que eu não sou igual aos outros? Sim. É um momento de angústia. Para mim, ele passa... O grande pecado nosso é o conhecer. Sim. Né? Então, quando ele tem a noção de que ele não é um bicho e, portanto, ele não tem uma vida natural, mas ele vai ter que ter uma vida racional, ele tem uma grande angústia, né? Uma grande angústia. E, portanto, ele não está preocupado com a nudez dele, Mas entende? as pessoas que viram se Não, preocuparam. as pessoas que viram se preocuparam, entende? E aí foi aquele bolo, começou briga lá dentro da própria comunidade, essa coisa extrapolou, foi parar na polícia. O delegado da época me chamou e eu falei, bom, se o senhor me provar que a linha de fuga está errada, que a perspectiva não é, que o ponto central não é assim e tal, eu mudo. Mas ele achou a coisa complicada, falou assim, isso não é assunto para mim não, isso é para o bispo. E mandou para o E bispo. subiu para o bispo, né? O bispo também achou meio complicada essa coisa toda e mandou para a Conferência Nacional dos Bispos. Isso ficou durante 2 anos nessa pendenga. É. Todos Mas os bispos brasileiros foram a ferro, você sabia? Não, mas nós vamos continuar conversando, contando essa história. Nós vamos interromper só um segundo para um breve intervalo, mas não saiam daí porque, como eu disse, esse papo é quente e tem muitas ainda nuances nessa história de bastidores. Não saiam daí, nós voltamos já já.